aqui no Zoom e ao vivo lá pelo Facebook. Hoje o pessoal do Facebook vai ver todas as telas que a gente compartilhar. O negócio vai ficar super dinâmico lá no Facebook e vai ser um show. Uma horinha cravada para a gente falar de um assunto super bacana. Só para lembrar que até então nós vínhamos aqui, né, Dani, falando sobre as dúvidas da ISO 2015. De forma geral. De forma geral. Hoje nós restringimos isso para item 4 da norma. Contexto da organização, mapeamento de processo. Depois nós vamos falar no dia 29 sobre gestão de riscos. Acredito que nesses dois eventos a gente fala de novo dos mais polêmicos. Legal? Vamos começar então com tudo. Antes de começar pelas dúvidas, atendendo a pedidos do último bate-papo que nós fizemos ao vivo aqui, o pessoal pediu para que a gente demonstrasse a nossa planilha, que nós batizamos aqui de tartaruga turbinada. Então, nós vamos começar por ali, porque essa planilha pode chamar algumas dúvidas. Lembrando que a dinâmica desse bate-papo são dúvidas. Isso aqui não é uma palestra sobre o assunto, é tira dúvida. Já chegou um monte de dúvida por e-mail, e isso eu acho que estimula vocês aí a irem mandando suas dúvidas. Uma dica, para quem participa pela primeira vez, nunca dá tempo de responder tudo. Então já manda rápido. E a gente responde na ordem de chegada. Então, manda agora, porque senão a tua dúvida pode ficar sem resposta. Legal? Bom, vamos lá, Dani. Vou compartilhar aqui a planilhinha famosa já em Excel, que é o mapeamento de processo, e nós chamamos essa planilha aqui, já vou mostrar para vocês porque é a tartaruga turbinada. Aqui na nossa consultoria, nós colocamos dentro de uma única planilha, né, Dani, uma série de atendimentos, uma série de requisitos da 2015. Para já adiantar, precisa fazer assim? Não. Essa é a interpretação da Tempo, uma forma que nós escolhemos para atender os requisitos. Tá? Para não ficar depois, não, tem que ser assim, não. Essa é a forma que a gente entende se é melhor. Bom, contexto da organização. Para começar a entender o contexto, nós criamos aqui uma abinha que se chama contexto, onde você vai registrar qual é a missão, visão e valores da sua organização. Não que seja um item obrigatório, né? E nem que seja solicitado pela norma que tenha a parte de missão, visão e valores. Mas a norma fala em contexto da organização, em direcionamento estratégico. Daí, quando a gente traz isso para a estratégia mesmo de negócio, a gente entende que não tem como a gente falar em direcionamento estratégico se a gente não sabe quem que a gente é, por que a gente existe e para onde a gente vai. Exatamente. Né? Então, não tem como falar direcionamento estratégico sem ter missão, visão e valores. Então, por isso que todo o contexto da organização começa com a definição ou com a revalidação dessas declarações institucionais. Né? Perfeito. Lembrando que o que importa hoje, para 2015, na versão 2015, é o seu contexto. Na nossa interpretação, tudo parte daqui. Uma vez que você tem a estratégia bem definida da sua empresa, vem do dobramento. Processos, procedimentos, indicadores, etc, etc e tal. Legal? Nesse bate-papo de hoje, a gente não vai explicar detalhes disso. Se você quer informação sobre isso, tem um vasto conteúdo que nós já publicamos no nosso canal do YouTube, explicando detalhadamente cada um desses itens. É só para fazer uma passagem rápida mesmo. Definido missão, visão, valores, a gente define partes interessadas. Isso aqui é requisito da norma também, Dani? Isso já é requisito da norma. É um requisito novo da norma, né? Aliás, esse item 4, ele vem com um requisito novo. E o que fala, né? A gente precisa entender quais são aquelas pessoas que têm algum tipo de interesse no nosso negócio e que podem contribuir para que a gente chegue no nosso resultado de uma forma mais fácil ou também mais difícil. Hoje mesmo eu estava respondendo uma dúvida do curso de auditor interno, que estava a questão de comunicação da política da qualidade para partes interessadas. Né? Então, quando eu comunico minha política para partes interessadas, quando não comunico, porque está lá, quando apropriado, como apropriado. Né? Então, é importante a gente ter essa definição das partes interessadas para saber até o impacto desse interesse, dessa participação no resultado, já que o resultado é sempre o que importa. Perfeito. Então, por isso que a gente coloca quais são as partes interessadas e quais são as expectativas das partes interessadas. A gente, em algum momento lá,
quando a gente for falar lá no item 9, no item 10, a gente vai ter que voltar para isso, verificar se a gente atende às necessidades, expectativas das partes interessadas, assim como a gente já faz com o cliente hoje. Perfeito. E o motivo de ser da empresa está aí também, né? A empresa existe, muitas vezes você tem partes interessadas que não é seu desejo de atender, mas são requisitos legais. Sim. Né? Em geral, vão aparecer lá, ó, governos, ou melhor, governo, órgão regulador. Esses sujeitos são partes interessadas que muitas vezes você vai falar assim, pô, mas eu não tenho interesse nenhum em atender. Se você não tem interesse, ok, mas é uma exigência legal, nós temos que estar lá. Definindo as partes interessadas, nós partimos no método que a gente desenhou para matriz SWOT. Por que a gente escolheu fazer matriz SWOT? Nós entendemos que através da matriz SWOT, talvez seja a forma mais simples. Não estou dizendo que é fácil, mas é mais simples. Eu acho que é a mais didática com o texto da norma. Mais didática. Eu até trouxe aqui o texto da norma, então eu falo assim, ó, a organização deve determinar questões externas e internas que sejam pertinentes ao seu propósito de desenvolvimento estratégico. A matriz SWOT, ela já tem esse desdobramento, né? Isso. De contexto interno e externo. Então, acaba a gente pode até assumir que quem escreveu isso, lá o pessoal do Nigel, com certeza tinha matriz SWOT na cabeça. Tem outras formas? Tem outras formas de fazer. O Canvas, por exemplo, é uma forma de fazer. O BSC também. Bela Scorecard é outra forma de fazer. E nós escolhemos a SWOT. E na nossa planilha, nós propositadamente limitamos a matriz SWOT em 5 campos. Foi uma escolha nossa. Por que nós fizemos isso? Porque a gente sabe, por experiência de consultoria, que a elaboração da matriz SWOT, em geral, traz lá 10, 15, 20 campos. E lidar com isso no dia a dia da empresa é muito top. Nossa, eu lembrei de uma dúvida agora, sensacional, daí a gente já vai responder aqui agora. Tem uma dúvida que pergunta assim, e quando a minha diretoria quer colocar o mesmo impacto gigantesco em todos os itens da análise SWOT? Daí fica tudo com 9. Ah, legal. Isso é uma coisa bem interessante. É muito importante, pessoal. Vamos lá. Dos 5, sempre vai ter aquele que impacta mais. Sempre. Sim. No nosso método, a gente exige isso. Se você listou 10, e aí tem um vídeo que a gente produziu, está lá no canal do YouTube, onde a gente fala de planejamento estratégico, matriz SWOT. Lá a gente explica como conduzir a dinâmica, inclusive. É um vídeo excepcional, você vai adorar. E a gente explica como que você vai fazer para priorizar dentro de 20 itens que saem de uma reunião de dinâmica, os 5. Então tem uma forma de priorizar isso. Desses 5, você vai ser obrigado a diferenciar os pesos. No caso dessa empresa aqui em tela, quem conduziu colocou lá 3 itens com 7, 1 com 3 e 1 com 5. Legal, então dizendo, olha, esses 3 têm o mesmo peso. A gente não pode assumir todos com o mesmo peso. Porque senão perde total sentido. Se todo mundo colocar nos 4 quadrantes da matriz SWOT tudo com o mesmo peso... Você não consegue ter a definição do seu direcionamento estratégico. Exatamente. Então, você vai passar pelos pontos fortes. Na nossa planilha, você registra os pontos fortes, diz qual é o impacto 3, 5, 7 ou 9, método que a gente escolheu para sair de cima do muro, não tender ao meio sempre. Se isso representa um ponto forte que pode ser potencializado, sim ou não, e do lado tem o gráfico de radar que é construído. Rolando a tela aqui, você vai encontrar os pontos fracos, e lá nos pontos fracos a mesma dinâmica, só que agora você vai escolher o grau de impacto 3, 5, 7 ou 9 e dizer se aquilo representa um risco ou não. Legal? Então, já dando uma pinceladinha em gestão de risco, desde os elementos de estratégia, do planejamento estratégico, nós já inserimos o pensamento com base no risco e oportunidade. Essas informações, na nossa planilha, sim ou não, serão automaticamente aproveitadas lá na frente na gestão de risco. Continuo rolando a tela, encontrei as oportunidades. Lembrando que ponto forte e fraco, eu olho para dentro da empresa. Ameaça e oportunidade, eu estou olhando para fora da empresa.
Então, quais são as oportunidades, o grau de impacto, e se a empresa vai aproveitar aquela oportunidade ou não. Legal? Por fim, pessoal, há as ameaças. Tudo aquilo que pode ameaçar o meu negócio, grau de impacto, se aquilo representa um risco ou não. A gente pode fazer o seguinte, para ficar super dinâmico o nosso bate-papo e a sessão tira dúvidas, que é o objetivo. A gente pode já abrir para perguntas sobre este tema. Análise SWOT, missão, visão, valores. Se tiver alguma coisa aqui, a gente já responde. Fechando a análise SWOT, a nossa planilha calcula automaticamente aqui, ó, a análise do seu contexto e vai dizer qual é o direcionamento. Desta empresa em tela, o direcionamento estratégico é o desenvolvimento. Nós fazemos o cruzamento dos quatro quadrantes, descobrimos o que tem mais peso entre força e fraqueza, entre ameaça e oportunidade, descobrimos se é o direcionamento estratégico de desenvolvimento, se é de manutenção, se é de sobrevivência. Falta um. Desenvolvimento, manutenção, sobrevivência. Estou com uma estabilidade na cabeça, mas não é. Não é. Eu vou lembrar já já. A gente vai lembrar. E aqui, ó, você sabe, então, qual é a direção estratégica da empresa e como que o sistema de gestão será desenvolvido e administrado. Ponto crucial para conduzir bem o seu SGQ. Vamos ver aqui algumas dúvidas, então. Eu vi que já chegaram algumas dúvidas e o pessoal... Vou pedir só para você dar uma olhada no Face também, Dani. E se a galerinha do Facebook já está mandando para a gente. Pode mandar dúvida pelo Face também, que nós vamos responder, viu, pessoal? Bom, ó, como comunico para o governo se não tiver site? Ó, uma pergunta aqui bem ampla. Então, na verdade... O som da Dani está baixo, deixa eu pedir para você falar um pouquinho mais alto só, Dani. Vamos lá, no caso da política da qualidade, a gente não está nem falando aqui do item 4, né? A gente está falando do item 5, do item 5.3 da política da qualidade. Assim, lembra do item que a comunicação para partes interessadas tem que ser feita quando apropriado e como apropriado. Então eu preciso obrigatoriamente comunicar a minha política da qualidade para todas as minhas partes interessadas? Não necessariamente, vou verificar quando existe essa necessidade de fazer essa comunicação. Perfeito. Legal, pessoal? Então, a gente é programado aqui de ficar no máximo 20 minutos, ficar no máximo 20 minutos demonstrando a planilha. Eu vou continuar na demonstração da planilha, que tem mais uma parte super legal, todo mundo gosta, e é o escopo da nossa conversa. Uma dúvida que não tem. Esses valores do impacto de cada análise dos pontos internos e externos, 3, 5, 7, 9, como foram mensurados? Boa. Vamos lá. Ó, para cada item, e já vi gente pedindo a planilha. A planilha, pessoal, nós disponibilizamos sim, através de um kit de sobrevivência da ISO 9015. No final do bate-papo, nós vamos divulgar o link do kit. Está lá de graça, a gente faz isso com o maior prazer. Ó, para cada item e para cada momento, por exemplo, aqui em ameaça, ó, o impacto 3, 5, 7 ou 9. 3, aquilo é pouco impactante. 5, é impactante. 7, muito. E 9, extremamente. Então, é o grau de impacto, o quanto aquilo afeta o seu negócio. De pouco a extremamente. Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, quando a gente vai em quanto de impacto, é importante a gente, quando a gente fala de 9, por exemplo, extremamente impactante, negócio que para a sua operação. Exatamente. É esse nível de situação de que a gente problema. tem que, de problema que a gente tem que ver. Olha, eu tenho uma ameaça que, se acontecer essa ameaça, meu negócio para. Totalmente. Então, é esse grau de impacto que a gente vê. O 3 são aqueles impactos que acontecem no nosso negócio, mas que você consegue levando. Aqueles incêndiozinhos que a gente vai apagando diariamente, por exemplo, né? Mas sempre penso nessa relação. O 9 é aquela situação que vai parar o negócio. Perfeito. Lembrando que a gente tem detalhes desse assunto lá no canal do YouTube. É só procurar no canal lá, Planejamento Estratégico
matriz SWOT. Legal. Mais alguma dúvida no Face? Não. Deixa eu ver aqui alguma dúvida. Ó, chegou uma dúvida aqui. Na organização em que trabalho, adotamos a análise PESTEL para realizar o levantamento do contexto organizacional. Consideram essa ferramenta adequada? Neuza, sim, vocês podem utilizar essa ferramenta, como nós dissemos no começo. Nós escolhemos a SWOT porque ela é mais difundida. A PESTEL, por exemplo, poucas pessoas conhecem, ou menos pessoas conhecem. A SWOT é mais difundida, tem muito conteúdo na internet, tem muito conteúdo gratuito sobre esse assunto. Mas sim, pode. A gente já viu bastante gente usando várias coisas diferentes. Tem assim, um grande grupo usando SWOT, um grupo usando a Canvas, um grupo usando o BSC, por exemplo. Esses 3 grupos a gente vê com muita frequência. E outra coisa também, né? Não é um requisito que exige informação documentada. Isso. Então, tem empresas que já perguntaram para a gente, eu posso fazer um PowerPoint explicando como que funciona a empresa e colocar ali pontos fortes, pontos fracos, questões internas e externas? Pode, né? Se você conseguir monitorar aquilo para conseguir utilizar dentro do sistema de gestão, pode. Então, não é um requisito que exige informação documentada. É que a gente acha muito difícil você conseguir monitorar todas essas questões sem que você tenha algum tipo de ferramenta que te apoie, que te suporte nessa situação. Mas não necessariamente. Mais uma dúvida. Estão chegando as dúvidas aqui. A gente adora as dúvidas. Vou voltar aqui o vídeo grandão, para você ver a gente grandão. E, olha lá. Para ficar na sequência. Planilha, vamos disponibilizar. Legal. Todos os itens dos quadrantes irão para a planilha de risco e oportunidade? Boa pergunta. Legal. Aqui, assim, ó, na nossa metodologia, só vai para a planilha de gestão de risco e oportunidade aquilo que representa um risco ou uma oportunidade. Na planilha, aquilo que tem um sim. Se representa um risco, sim, vai para a planilha de gestão de risco. Se tiver um não, não vai. Representa uma oportunidade? Vai para a gestão de oportunidades. Legal? Qual a explicação para ser considerado apenas 4 itens em cada quadrante da matriz? São 5. Isso foi uma decisão técnica nossa, baseado em anos de experiência, ajudando empresas a realizar planejamento estratégico. Vou resumir isso para você. Quando uma empresa tem que lidar com 5 itens de 4 quadrantes, são 20 itens para dar atenção dentro de um planejamento estratégico, que é uma ferramenta de gestão no mundo de informação de uma empresa. Esses 20 itens, em geral, 60%, 70%, vão para uma planilha de gestão de risco e oportunidade. Então, assim, é muita coisa para dar atenção apenas no planejamento estratégico. O que acontece com muitas empresas, a gente viu isso na prática, eu pessoalmente, a Daniela, já ajudamos muitas empresas a realizar planejamento estratégico. Quando esses itens são muito numerosos, o planejamento fica na gaveta. E a nossa proposta é que seja uma ferramenta de gestão prática, em cima da mesa das pessoas. Então é por isso que nós limitamos em 5. Porque vocês vão ver adiante que cada processo recebe o pensamento com base no risco e oportunidade. Cada processinho da empresa, que também alimenta essa planilha. Então, assim, não tem como fugir muito disso. No final das contas, vão ser muitos itens, mas eles ficam distribuídos entre elementos de planejamento estratégico e processo. Ok? Esse é o motivo. Aqui. Desculpa que eu estou tentando só me localizar, que as perguntas chegaram e a minha tela correu aqui. Os meus riscos devem estar apresentados no arquivo de análise, da análise crítica? Na análise crítica, você vai colocar o resultado da sua análise, da sua gestão de riscos e oportunidades, né? Inclusive, ontem mesmo eu tirei uma dúvida se eu tenho que listar a análise de eficácia de todos os riscos e oportunidades na análise crítica. Quando a gente fala de análise crítica, uma observação que eu sempre faço, os dados do sistema de gestão, a gente já tem no sistema de gestão.
Então, uma análise crítica que eu vou copiar os dados que eu tenho no sistema de gestão no formulário e aquilo não me resolve. O que é importante ter no formulário realmente é a análise da situação. Então, eu tenho a planilha da minha situação de riscos e oportunidades, então, quais foram os riscos identificados, oportunidades identificadas, qual é o plano de ação, o que eu vou fazer, se foi eficaz, se não foi. A análise crítica, ela tem que olhar o contexto como um todo, e não a ação unitária. Perfeito. Mesmo porque a análise crítica é uma análise da direção. A direção não vai ter tempo de ficar pegando a planilha e ticando item por item, vai fazer uma análise global, como que aquilo foi. Vou fazer um convite para a Kátia, que mandou essa pergunta, participar do bate-papo do dia 29, onde nós vamos nos aprofundar em risco e oportunidade. Exatamente. Você vai adorar. Ó, tem dúvida do Face? Não. Pessoal do Face, eu confio em vocês. Vocês vão mandar. Manda aí joinha, coraçãozinho, se você está gostando. Se não tiver, manda aí a mãozinha para baixo, a Jane é minha companheira durante muito tempo. Olha aqui, ó. Tá aqui, pode mandar suas dúvidas. Legal. Eu sei que você tem muita dúvida. Eu vou pegar também para dar atenção para os nossos amigos que mandaram um e-mail antecipadamente. Algumas dúvidas que chegaram por e-mail aqui. Bom, pessoal, só por uma questão de ordem, eu vou fazer o seguinte. E eu estou vendo uma galera clicando aí no Zoom para levantar a mão. Já já a gente vai abrir um microfone para quem quiser falar ao vivo, tirar a sua dúvida falando conosco. Certifique-se que seu microfone está corretamente instalado, ok? Já já a gente vai fazer isso. Por uma questão de ordem, eu vou voltar na planilha e mostrar o mapeamento de processo. Porque aí a gente esquece a planilha e se concentra totalmente nas perguntas de vocês. Então vamos lá. Compartilhando aqui novamente a planilha. Depois que vocês fizeram o contexto de organização e descobriram o direcionamento estratégico, na nossa metodologia, o próximo passo é definir quais são os processos principais e de apoio. Exatamente. Nós temos uma mudança aqui também. E tem uma tecnologia dentro dessa planilha, por isso a gente fez essa mudança. Processos principais, você vai listar um a um, na sequência que eles acontecem, quais são os processos principais. O que é processo principal? O que é processo principal? É aquele que está relacionado com o negócio da organização. Né? Então, eu costumo dar o exemplo, quando os processos principais, quando o processo principal para, a empresa para também. Exatamente. Então, o processo principal está ligado com o core, o negócio da empresa. Nos processos de apoio, eu falo o seguinte, se a Tempum hoje resolver não trabalhar mais com consultoria, quiser ser uma empresa de contabilidade, os nossos processos de apoio, eles continuariam os mesmos, sendo uma empresa de consultoria ou sendo uma empresa de contabilidade. Os processos de apoio, os processos principais são aqueles que mudam conforme o core da empresa, conforme o negócio da empresa. Perfeito. E processos não são departamentos, né? Então, um departamento pode ter mais de um processo. Nessa empresa inteira, tem vários processos de departamento operacional, por exemplo. Então, muito importante entender isso, que processo e departamento são coisas distintas. Dentro de um departamento existem vários processos. Uma confusão muito comum é chamar os processos dentro do departamento de recursos humanos de processo de RH. E lá dentro tem recrutamento e seleção, tem os processos de departamento pessoal, desenvolvimento de pessoa e assim vai. Legal? Processos principais de apoio. E depois... Só uma outra coisa, e onde tem o campo responsável, também não é o responsável pelo departamento. É o responsável por fazer aquela transformação acontecer. Lembrando que o processo está ligado a uma transformação sempre. Então, o responsável é a pessoa responsável por aquela transformação. E pode ser que essa pessoa responda para um superior que vai pegar esses dados. Mas quem é responsável pela transformação? Então, de repente, se eu colocar ali, por exemplo, o gerente de operações ali, por exemplo, ele é responsável pelo todo e não por aquela transformação específica. Então, coloca o responsável pela transformação e não o responsável pelo departamento. Aqui a gente não está cuidando de hierarquia, esse tipo de coisa, aqui a gente está olhando para o processo. Perfeito. Aí, pessoal, depois de imputados os processos principais de apoio, você clica aqui nesse botão criar mapas. Na planilha que a gente vai distribuir gratuitamente, não tem essas automações, ok?
mas tem todas as planilhas lá dentro. E o próprio software aqui dentro do Excel vai criar um mapa de cada um dos seus processos. Eu vou pensar um aqui, por exemplo. Deixa eu pegar aqui, cadê? Ó, esse aqui, tecnologia e... Desculpa. Aqui. Pronto. Só para dar um exemplo para vocês, e não importa o conteúdo que está escrito dentro desses quadradinhos, importa o conceito que a gente vai explicar agora, que é o objetivo desse bate-papo ao vivo, tirar dúvidas sobre contexto da organização e mapeamento de processo. Bom, na nossa metodologia, nós temos uma planilha que atende vários itens da norma. Tem aqui uns 6 itens. São vários itens da norma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itens. 8 itens da norma. É fabuloso isso daqui. Como que funciona para você preencher adequadamente e resolver isso? A gente participa de vários grupos de WhatsApp, de Facebook. Às vezes é uma discussão homérica em torno desse assunto e é super simples. Para cada processo, você vai fazer o seguinte: dizer qual é o processo, quem é responsável por ele. Nessa sequência que eu estou sugerindo para você. Depois você vai dizer o seguinte: legal, este processo existe para quê? Qual é o objetivo dele? Escreve aqui. O objetivo do processo é: este processo existe para. Complete essa frase. Depois que você fizer isso, imediatamente, corre aqui para a direita, ó, e diz como você monitora se esses objetivos estão sendo atingidos ou não. Para já não criar confusão do que é o monitoramento. Então, aqui você vai dizer quais são os indicadores que mostram se o objetivo desse determinado processo está sendo atingido ou não. Simples assim. Uma coisa importante, como o objetivo é o item mais importante dessa planilha toda, não confundam o objetivo com atividade. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver, por exemplo, processo de compra, os suprimentos mesmo, efetivamente, ali, ó. Então, as pessoas podem colocar, fazer a compra de materiais. Mas o objetivo, efetivamente, de uma área de compras é muito além do que a compra de materiais. Ela faz a gestão de todos os recursos da empresa. Isso é uma coisa importantíssima enquanto estratégia do negócio. Principalmente se eu estou numa empresa, numa fábrica, numa operação, em que essa gestão do estoque é uma coisa muito sensível dentro do fluxo de caixa da empresa. Então, se concentra no objetivo do processo e não na atividade principal daquele processo. Show. Então, lembrando qual é o processo, quem é o responsável, qual é o objetivo, mais importante. Na sequência, como eu monitoro se aquele objetivo é atingido ou não. Agora, presta atenção no raciocínio. Legal. Quais são as atividades que eu realizo para atingir o objetivo daquele processo? Lista as atividades aqui, ó, que você realiza para atingir o objetivo daquele processo. Depois, essas atividades dependem de quais entradas para que elas aconteçam de forma correta. As atividades para atingir o objetivo dependem de quais entradas. Essas atividades que dependem dessas entradas geram quais saídas. E agora vem o pulo do gato, tem uma confusão enorme no mercado sobre isso. Super fácil de entender, olha só. Como eu meço se estas saídas são conforme ou não? Requisitos de saída. Então, quais são as atividades que eu preciso executar para atingir aquele objetivo? Essas atividades dependem de que entradas, geram que saídas e como nós medimos se as saídas estão conforme ou não. E por que a gente faz isso? Né? Por que a gente coloca ali a parte do requisito de saída? Pessoal, antigamente na norma a gente tinha o controle de produto não conforme. Então a gente falava efetivamente do produto, né, entende-se produto ou serviço que não saiu conforme. Só que agora, quando a norma ela entende o todo, ela entende o contexto da organização, e ela entende que não adianta a gente não monitorar todo o processo e monitorar só o produto ou a saída não conforme.
Então, esse requisito mudou. Ele não é mais controle de produto não conforme, ele é controle de saídas não conformes. Quais saídas? As saídas de todos os processos. Então, eu não vou conseguir ter um sistema preventivo, eu não vou conseguir ter um sistema com uma mentalidade de risco se eu continuar monitorando só o meu produto não conforme e não todas as minhas saídas não conformes. Então, por isso que tem um requisito de saída, que eu vou verificar qual que é a conformidade. Depois a gente vai fazer tem uma planilha que vai consolidar todos os requisitos de saída e a gente vai monitorar a conformidade dessas saídas todas. Ok. Para encerrar a planilha, lá na parte de baixo, aqui na parte de baixo, ó, conhecimento. Quais são os conhecimentos necessários para que as pessoas que executam, fazem parte desse processo e executam essas tarefas tenham êxito? Conhecimento. Qual é a legislação que se aplica a este processo? Não estou falando da empresa, nem do departamento, do processo. Que tecnologias e recursos nós utilizamos? Quais são os riscos e quais são as oportunidades associadas a esse processo? Por isso que essa planilha é muito correta. Show de bola? Aqui no Zoom, quem gostou, manda pra gente aqui um ok, alguma coisa aqui no chat. E lá no Facebook, manda lá pra gente os bonequinhos, aí escolha seus bonequinhos para mandar de acordo com o seu humor. Nós vamos nos concentrar agora 100% em perguntas e respostas. Legal? Voltando lá para as perguntas, então, vou ler aqui perguntas que foram mandadas antecipadamente por e-mail. Primeira pergunta. A minha empresa tem uma série de processos. O mapeamento ficaria gigante. Eu devo mapear de maneira macro ou olhar minimamente cada processo da minha empresa? Excelente pergunta. Excelente pergunta. A resposta aqui, pessoal, ela é super bacana. A gente costuma dizer que depende muito do contexto da sua organização. Se você é uma empresa, por exemplo, vou dar um exemplo de uma indústria química, e todos esses processos detalhados que foi citado aqui na pergunta podem gerar grandes impactos no resultado do seu produto ou serviço, a resposta é sim, mapeie todos eles. Agora, vou dar o exemplo de uma borracharia ou uma empresa como a Tempo, uma empresa de prestação de serviço. Nós mapeamos detalhadamente todos os microprocessos? Não, porque a gente entende que alguns desses processos pequenininhos, eles são tocados quase que automaticamente, geram pouco impacto no produto ou no serviço. Então não vale o esforço de gerenciar esse detalhe tão pequeno. O operador, a pessoa responsável por esses microprocessos, garante o que a gente precisa minimamente de qualidade para não afetar negativamente o produto ou serviço. Você compartilha desse pensamento? Compartilho, mas assim, até dando uma metodologia para ele, como que ele pode fazer isso. Boa. Eu particularmente recomendaria que você fizesse o levantamento de todos os processos de uma maneira micro, né? Já que você já tem essa visão, então levanta todos esses processos de uma maneira micro e vai agrupando em grupos que você consegue utilizar a mesma entrada e a mesma saída e aquele processo de transformação ele acontece meio que simultâneo. Então faz o levantamento micro e vai agrupando esses pontos que estão ali de uma forma mais juntas ou que você consegue ter uma visão. Quando eu falo de levantamento de mapeamento, né, do que a gente tem que falar, do que a gente não tem que falar, quais são os processos, eu utilizo muito o exemplo assim, imagina que você está explicando o que a sua empresa faz para um grupo de crianças, que você tem que ser o mais didático possível para aquela criança entender, só que você não vai entrar em detalhes técnicos. Faz essa simulação. Como que você explicaria isso para a empresa? Aquelas etapas que você não deixaria de explicar para uma criança para que ela entenda o seu processo e que fique didático sem ficar técnico, com certeza são transformações importantes que tem na sua empresa. E daí você vai aplicando isso. Então. Perfeito. Eu ia acrescentar, acho que esse exemplo é ótimo. Um outro método que você pode usar é o seguinte: o que você de fato quer medir, gerenciar, dar atenção.
vai te ajudar a responder isso. Quais são os processos que fazem parte ou não. Tem a matriz Boot Controlar, também, né? Controlar. E tem a matriz Boot também, você consegue listar todos esses microprocessos, né, que você tem, e você vai ir priorizando de acordo com a matriz Boot, aqueles processos que tiver uma priorização maior, também você utiliza isso como controle também. Pode ser uma outra sugestão de metodologia também. Tá. Tem uma dúvida aqui do Paulo. Como passamos dos resultados da matriz SWOT para análise do contexto? A nossa planilha faz isso automaticamente. Tem uma fórmula que a gente criou ali que vai classificar você corretamente e dar o resultado. Se o resultado não condizer com o sentimento que vocês têm daquele momento que a empresa está vivendo, certamente é alguma coisa supervalorizada ou subvalorizada lá nos quadrantes de força, fraqueza, ameaça e oportunidade. Legal? Seguindo aqui. Alguma dúvida do Face? Não. O pessoal do Facebook é muito tímido com as dúvidas. Por aqui tem bastante. Ó, vamos lá. Aqui. Eu devo mapear os processos limitando aos serviços listados no escopo? E aí? Então, daí a gente entra num outro item da norma que também é polêmico, que é a questão do escopo reduzido e do escopo da empresa inteira, né? Então, aqui a gente está falando, perceba que na nossa metodologia a gente não falou de escopo ainda. Nesse momento a gente está falando do contexto da organização ainda. Então, eu entendo qual que é o contexto da minha empresa, eu entendo quem são as minhas partes interessadas, e daí, no momento do processo ali, eu vou identificar aqueles processos que impactam naquele meu direcionamento estratégico. Não tem que se prender efetivamente ao documento escopo, efetivamente, porque o escopo ele vai estar muito ligado ao contexto estratégico da empresa, ao direcionamento estratégico. Então, os processos que precisam ser listados são aqueles que impactam no resultado da empresa, daquele contexto que eu indiquei lá no meu direcionamento estratégico. E aqui eu vou fazer uma aspa dizendo o seguinte: cuidado para não criar um sistema de gestão para atender a um auditor específico. A gente tem dito aqui que os auditores de ISO 9001 2015, eles têm que entender mais de gestão do que de norma. Porque a norma foi desenhada pensando na gestão. Então, tem gente que fala assim, puxa, mas ontem nós tivemos uma discussão super bacana aqui dentro da empresa. Exemplo, os processos de recursos humanos, contabilidade, contas a pagar e contas a receber, eles podem ser excluídos do mapeamento? Eu diria o seguinte, calma. Exemplo, contas a pagar e contas a receber são processos vitais para qualquer empresa do planeta. Então, o seu sistema de gestão precisa dar atenção para aquilo. Será que você tem muita inadimplência? Será que você está pagando seus títulos no prazo correto? Ou está correndo o risco de ter o CNPJ da empresa num órgão de proteção de crédito, por exemplo? Essas coisas, nesses dois departamentos, dois processos, desculpe, pode colocar em risco seu produto e serviço. Não, e nem só isso, né? São processos que conversam diretamente com partes interessadas importantes, né? Então, a gente já viu, por exemplo, muito cliente super satisfeito com o serviço de determinada empresa e super insatisfeito com o processo financeiro dessa mesma empresa e ela deixa de consumir produtos e serviços da empresa porque ela não está contente com o processo financeiro daquela empresa, apesar de ela gostar daquele produto ou daquele serviço. Da mesma forma, contas a receber. Contas a receber trabalha com fornecedores, que são partes interessadas super importantes. Então, são processos que impactam, sim, na necessidade, principalmente na expectativa das partes interessadas. Então, como eu vou considerar o resultado da minha empresa sem considerar esse relacionamento? Inclusive, tem muitas empresas que fazem procedimento de satisfação do cliente e não colocam essa interface com contas a pagar, por exemplo. É super importante, né? O pessoal está pedindo para a gente acelerar aqui, porque tem mais de 70 perguntas já ao vivo aqui. Nós estamos na roça aqui para responder tudo isso, mas vamos lá. E só para finalizar o raciocínio, contabilidade, por exemplo, tem empresa que terceiriza 100% do serviço, exemplo da Tempo. Precisa ser mapeado? No nosso caso, a gente chegou à conclusão que não, porque tem um escritório super competente, um dos maiores escritórios de contabilidade de Campinas, o pessoal da Bortolotto,
que fazem contabilidade, a gente entende que esses processos são vitais, obrigação legal, mas não impactam diretamente o nosso produto e serviço, porque estão geridos por terceiros super competentes. Não só isso, né? Eles vão ser controlados lá quando a gente for falar do item 8.4, que é a parte de provedores externos. Então, o fato de não estar mapeado não quer dizer que não está controlado. Perfeito. Vamos lá. A pergunta da Ariane. Eu poderia usar a ferramenta 5W2H para definir as ações? Utilizamos essa. Nós, inclusive, recomendamos 5W2H. Não vamos entrar nisso hoje, porque é o assunto do dia 29, mas todas as ações vão para uma matriz 5W2H, sim. O Raul pergunta como fazer isso na construção civil. A resposta aqui, não sei se vai ser muito amplo para você, Raul, mas é fazer a mesma coisa. Mesma coisa. O que a gente está dando de exemplo aqui serve desde uma igreja até uma, sei lá, uma indústria. Uma funerária. Pronto. A dele foi do nascimento à morte. Legal. Haroldo pergunta, boa tarde, meu nome é Haroldo, já estou no processo de contratação de consultoria para certificação. Se você não fizer isso com a tempo, nunca mais você participa dos nossos eventos, vai ter 7 anos de azar. Brincadeira. Escolhe a empresa que você quiser. Já fiz uma análise de valoração da empresa e entendo que isso é parte burocrática que não será feito por mim, e sim por colaboradores. Qual o caminho sugerido por vocês para a certificação? Haroldo, eu vou tentar responder sem ser tendencioso, mas o importante é você encontrar uma consultoria que se preocupe em entregar conhecimento para você. Porque tem muito consultor que vai da empresa, te ajuda a conquistar a certificação e leva embora conhecimento com ele. Isso é perigoso. Você vai depender dessa consultoria o resto da sua vida. Então, preocupe-se em encontrar uma consultoria que entregue conhecimento para você, uma consultoria que tem um time à sua disposição, que não esteja centrado em apenas 1 ou 2 profissionais, para que você não fique sujeito a intempéries da vida pessoal de qualquer pessoa. Uma que tenha mínima experiência, porque tem consultorias que começaram agora, até com RDs experientes, que podem ser espetaculares, mas eu recomendo consultorias que tenham experiência, que te mostrem uma carteira de clientes certificados, clientes atendidos com satisfação, e que tenha foco em resultado, né, que garanta para você a certificação. Nós entendemos que a responsabilidade da certificação é compartilhada. A consultoria que entrega conhecimento e diz o que precisa ser feito só depende do cliente fazer. Se isso acontecer, a certificação é garantida. No caso da Tempo, isso está escrito no contrato. Nós garantimos contratualmente a certificação com qualquer organismo que você escolher. Voltando lá, para a próxima pergunta. Seria, então, uma forma de priorização usar apenas 5 itens? Sim. Legal. O Raul voltou lá com a pergunta dizendo o seguinte, tem 2 perguntas do Raul aqui de construção civil. Na construção civil, o planejamento é dinâmico e muda direto. Isso é aplicável? Olha só, são 2 coisas distintas, Raul. O planejamento da obra é uma coisa. O planejamento estratégico da sua instituição é um negócio institucional. Ele não deve ser tão dinâmico assim. Você quer acrescentar alguma coisa sobre isso, né? Não, eu acho que é isso mesmo. Uma coisa é você separar o que é o direcionamento estratégico da empresa e o que é a condição ali efetiva da obra. O EQPH sofreu mudanças agora, veio com a norma de desempenho. A norma de desempenho fala muito, inclusive, dessa parte de incorporação, de planejamento da obra. Então, isso já vem incorporado, inclusive, na nova versão do EQPH. Então, você faz direcionamento estratégico e você tem um planejamento e um controle maior da sua obra também. Perfeito. Tem uma pergunta lá. Da Neuza, qual a melhor forma de documentar as exclusões do SGQ? Se você mantiver o seu manual da qualidade, pode continuar deixando lá, né? Então, tem empresas que optaram, tem empresas que têm manuais muito bons e que falam, olha, eu quero continuar com o manual da qualidade, mas porque ele é legal. Então, continue, não tem problema nenhum. O fato de não estar na norma não quer dizer que você precisa excluir esse documento do seu sistema de gestão. Se você olha e fala, não, meu manual não serve para nada, aquilo é só para ligar para o auditor, para da auditoria, e eu
tirando o dia da auditoria, nunca mais utiliza o manual da qualidade, e você vai excluir esse documento do seu sistema de gestão, a gente recomenda que você indique junto com o seu escopo mesmo. Então, um documento, já que o escopo ele é uma informação documentada obrigatória, onde você for documentar o seu escopo, você já documenta as exclusões também. Nós temos a Vanessa muito brava aqui, que nós pulamos a pergunta dela. Ah, meu Deus. Nós vamos responder a sua pergunta agora, Vanessa. Eu preciso definir ações para atender as necessidades e expectativas de partes interessadas? Sim, mas não como um plano de ação efetivo, como um 5W2H. O que a gente recomenda? E por que essa é uma pergunta que a nossa planilha ela é inteira unificada? Justamente porque as coisas elas vão fazendo sentido ao longo da ação. Então, se eu tenho ali uma parte interessada, por exemplo, cliente, eu tenho que entender o meu mapeamento de processos, o que eu preciso fazer e que parte que esse cliente entra dentro dos meus processos. Então, não necessariamente, se você fizer tudo isso bem feitinho, dentro de uma linha de raciocínio correta, quando você for extrair os indicadores de cada processo, você provavelmente vai estar medindo todas as necessidades e expectativas para os interessados, porque eles fazem parte do seu sistema de gestão e da sua empresa. Desculpa, Vanessa. A gente pula de vez em quando, sem querer. Sem querer, porque vai chegando um monte de coisa aqui. Fala do Face. Vamos ver se o Face tem alguma coisa. Pode mandar que a gente responde. Dá para atualizar a página aqui. Não... Enquanto ela atualiza aí, a gente vai pegando outra aqui que o tempo vai passando. Ó, qual é a informação que vai na coluna origem na gestão de risco ou oportunidade? Ó, legal. Onde foi tem gente esperta, tem gente esperta nesse mundo. Já está lá já tá lá na gestão de risco. Mas você está lá. A gente vai falar dia 29, senão a gente não vai conseguir responder. Mas, ó, até explicando, por que a gente... A origem é se a matriz SWOT, qual é o processo. Qual é o processo, exatamente. Até explicando por que a gente resolveu falar de itens específicos ao invés de fazer um tirar dúvidas de uma forma específica. Porque a gente conseguiria aprofundar mais em temas específicos ao invés de falar de uma forma geral. Então, por isso que a gente resolveu falar de temas específicos. Legal. Ó, o Paulo falou que a gente pulou dele também. Agora eu já não sei se qual é a... Bom, a gente tem que voltar aqui. Já volto na sua pergunta, Paulo. Ó, o Haroldo falou que já tem empresa há 15 anos. Quais são os 5 itens? Não entendi aqui, Haroldo, o que você Deve quis. ser os 5 itens da matriz SWOT, será? É. Eu não sei se é isso, mas eu vou pro lado do Haroldo. Eu estou tentando achar as perguntas que tem relação ao tema, tá, pessoal? Porque a promessa aqui que todo mundo se inscreveu é tirar dúvidas sobre contexto, organização e mapeamento de processo. Legal? Então, eu vou pular algumas que fogem desse tema. Pode dizer qual é o método que utiliza da SWOT para análise de contexto? A gente utiliza a matriz SWOT para análise do contexto da norma. Onde me inscreva no bate-papo dia 29, a gente vai mandar outro e-mail, mas no e-mail que a gente mandou lá no começo do mês fala sobre isso. Vou voltar uma pergunta aqui do e-mail. Ó. Serviços terceirizados devem entrar no mapeamento? E aí? Então, se você falar de serviço ou serviço efetivamente, provavelmente ele é uma atividade dentro de algum tipo de processo. Se uma parte terceirizada executar efetivamente um processo inteiro da sua empresa, sim, você tem que mapear esse processo. Tudo aquilo que impacta seu produto ou serviço precisa ser mapeado. Tem aqui na Tempo uma parte do importante do nosso serviço que ela é terceirizada, que é uma das mais importantes, os nossos servidores que hospedam os nossos softwares. Nossa consultoria é à distância. Então, a nossa tecnologia é o pulmão da empresa. Este processo todo de tecnologia é mapeado, porque ele exige redundância, preocupação com segurança, performance, backup, estabilidade, etc, etc. Mas ele é uma atividade dentro do processo de TI. Exato. Dentro do processo de tecnologia da informação. Processos que acontecem interligados, como compras e estoque, posso mapear juntos ou devo separá-los? Boa pergunta. Depende. Depende muito do impacto que eles têm. Por exemplo, se o seu estoque
é um estoque crítico, que você tem níveis de controles específicos, que tem metodologias específicas. Normalmente tem um almoxarife específico para aquele estoque, que o estoque ele tem uma vida própria, você vai mapear separado sim. Agora, se a pessoa que compra vai lá e guarda, que não tem um pulmão específico, não tem uma vida própria, daí coloca É isso. Eu vim de uma indústria gigantesca. O estoque era quase uma empresa, que tinha um monte de funcionário, um monte de... dentro do estoque existiam vários processos, inclusive. Mas eu estou dando um exemplo do extremo, de uma indústria multinacional gigante. Agora, como a Dani falou, tem um pequenininho, dá para juntar? Depende do seu contexto. Acredito que sim. A sequência dos processos da planilha não corresponde à interação dos processos na minha empresa. E agora? Legal. O que a gente recomenda é que você tente, ao máximo, colocar na sequência sim. Porque o que pode acontecer é uma bifurcação. Um determinado processo, ele alimenta outros dois, por exemplo. E aí você vai fazer um ajuste manual na planilha. Porque a nossa planilha, quando ela cria todos os mapas, ela vai criar naquela sequência, acreditando que eles acontecem naquela sequência. Quando chega no ponto de bifurcação, ela vai fazer uma confusão no preenchimento lá em cima. É só você ir até lá e mudar na mão, tá bom? Mas procure colocar sim na sequência, porque vai facilitar muito o seu raciocínio no que diz respeito a entradas e saídas. Né? O que é a entrada de um processo, em geral, é a saída do último. Né? O que alimenta, por exemplo, contas a receber são as vendas. Né? Os boletos ou depósitos, cartões de crédito vão ser gerados naquele processo comercial. Exato. Volto lá, dá uma olhadinha no Facebook. Tem uma dúvida aqui, ó. Chegou a dúvida do Vamos lá. Face. Onde eu registro, no contexto da organização, o desmembramento da visão em objetivos, metas, prazos, pensando numa dimensão macro? Se eu utilizar o BSC, onde ele entraria? Bom, utilizando o BSC, você utilizaria uma metodologia completamente diferente da metodologia que a gente está utilizando aqui na Tempo. De qualquer forma, você vai ter que linkar isso com os objetivos da qualidade. Os objetivos da qualidade, ele precisa atualmente de ser desdobrado em níveis táticos, em níveis estratégicos, em níveis operacionais. Então, quando você tem o BSC, fica até mais fácil de fazer esse desmembramento dos objetivos da qualidade. Aqui na Tempo, quando a gente faz um mapeamento de processo, o que a gente entende? A gente entende que a gente definiu o contexto da organização, a gente definiu as partes interessadas, a gente definiu os processos, e nos processos a gente definiu os objetivos de cada processo. Então, a gente entende o seguinte: se a gente cumprir todos aqueles objetivos, eu não estou cumprindo o objetivo do meu sistema de gestão, então a gente entende que os objetivos estratégicos da empresa, os objetivos da qualidade, eles são esses objetivos de cada processo. Então, a gente pega esses objetivos dos processos e transforma em objetivos da qualidade. Porque se eu atender todos esses objetivos, eu estou atendendo a eficácia do meu sistema de gestão. 10. Certo? Manda joinha pra gente aí no Facebook se você gostou da resposta. Ó, tem gente querendo saber da planilha. A gente dá a planilha de graça. Não se preocupa, já vou mostrar para vocês como obter a planilha. Vamos lá. Existem alguns processos comuns para serviços de teleatendimento? Nós precisamos mapear e não temos ideia. Apenas sabemos o processo comercial. Mônica, certamente existem esses processos. Nossa consultoria não trabalha com sistemas de gestão enlatados, onde você vai simplesmente copiar e colar esses processos. Os nossos consultores com você te ajudam a entender quais são essa sequência de processos da sua empresa. Mas desenvolve esse raciocínio. Pensa, desde o princípio lá do teleatendimento, como que as coisas acontecem? Em geral, começa lá no comercial. Depois, o que acontece depois disso dentro da sua empresa? Há um planejamento de setorizando ali aquele cliente. Aquele setor precisa ser treinado para poder fazer o atendimento daquele produto. Eu estou aqui chutando coisas, pensando em teleatendimento.
Tá? Mas é difícil dar uma resposta ao vivo sobre isso, porque a gente tem que entender o seu processo de teleatendimento. Vamos lá. Tem a galera fazendo um jabá aqui, pedindo para acessar o site. Legal. Ó, o mapeamento de processos deve ter aprovação da alta direção? E aí? O mapeamento de processos ele deve ser elaborado com a liderança da empresa. Lembrando que agora, então, a liderança ela precisa estar muito mais envolvida dentro do sistema de gestão, mesmo porque o sistema de gestão ele é meio para a gestão da empresa, efetivamente. Então, o mapeamento de processos é importante que seja executado e validado junto com a liderança de cada um dos processos. E essas lideranças formam a alta direção. Show de bola. Uma pergunta da Roberta legal aqui, ó. Na planilha de processos, eu já posso citar o documento relacionado ao indicador ou qualquer outro item? Exemplo, ordem de compra. Aqui embaixo, Roberta, vou mostrar para vocês. Ó, aqui embaixo nós temos conhecimento, legislação aplicada, tecnologia e recursos. Você pode usar esses campos aqui, ó, tecnologia e recursos, para citar um formulário como esse. Não recomendo que você coloque aqui, a não ser que este item em questão seja o item que você usa para monitorar. Tá? Aí tudo bem. Legal. Pessoal elogiando aqui, muito obrigado. A gente sempre pede feedback porque para a gente é muito importante saber se vocês estão gostando ou não. Então, quem está no Facebook, se estiver gostando, manda aí as suas carinhas felizes, o joinha, que a gente fica feliz. Tem uma carinha assustada. Assustado, espero que seja de alegria. E aqui no Zoom, manda para a gente de 0 a 10 qual que é a sua nota, que a gente sempre aprende muito com esses feedbacks. Ó, em relação à planilha de processos, dê exemplos de conhecimentos, riscos e oportunidades, como base no exemplo que está em sua planilha. Ó, essa planilha que está aqui, eu não vou nem entrar no mérito, eu pincei uma planilha qualquer aqui do nosso estoque e abri, só tirei o logotipo do cliente. Então, eu não vou entrar no mérito dessa planilha em questão para não gerar qualquer tipo de confusão. Mas os exemplos que você pediu. Conhecimento, risco e oportunidade. Quando você pensa em conhecimento, você tem que olhar para as tarefas que estão sendo executadas. Porque aquele processo tem um objetivo. Legal? Esse objetivo, para ser atingido, depende das tarefas. Essas tarefas, para serem bem executadas, dependem dos conhecimentos. Então, fulano de tal, executando o processo de contas a receber, precisa ter um conhecimento de negociação, por exemplo. Ou ter conhecimento sobre um produto. Tem uma empresa, cliente nossa de construção civil, com diversos empreendimentos. Cada empreendimento tem uma regra diferente de contrato. O pessoal do Contas Receber tem que ter treinamento sobre esses contratos. Legal? Risco e oportunidade é tudo aquilo que está associado durante todo o processo. É isso, Dani? É isso mesmo. O risco e a oportunidade é aquilo. Até o risco é muito mais fácil de identificar do que a oportunidade. A gente tende a ser um pouquinho mais pessimista do que otimista, né? Boa. Então, quando eu olho ali para o meu, por exemplo, uma planilha, um mapeamento de processo, por exemplo, de gestão de suprimentos, o que dentro daquelas atividades ali, daquilo que pode se tornar um evento negativo que vem impactar aquele resultado esperado, aquele objetivo esperado? Aqueles são os riscos daqueles processos. Ou então, o que eu posso fazer de diferente naquelas atividades que pode fazer com que aquele meu resultado seja potencializado de uma forma positiva? Então, risco e oportunidade, o risco eu falo do evento negativo e a oportunidade eu falo do evento positivo. O que eu posso extrair? Se acontecer alguma coisa ruim, que é o risco, o que isso pode acontecer, o que isso pode acarretar e o que pode ter de bom que eu posso potencializar aquele processo. Pessoal, o nosso tempo está quase acabando, falta um minutinho. Nós vamos extrapolar aqui, acho que uns 5 minutinhos no máximo, para não ferrar muito a agenda de vocês. Dani, tem outra pergunta aqui de partes interessadas. Quando se trata de partes interessadas, incluo os meus fornecedores terceirizados? Como posso agregar análise de risco
de determinado fornecedor mais crítico. Vamos lá. Acho que mistura algumas coisas. Exatamente. Nas partes interessadas, se você tem um fornecedor de um serviço especializado, alguma coisa, que ele tenha uma participação muito específica no seu negócio, daí você coloca esse fornecedor de uma forma destacada nas suas partes interessadas. Mas, em geral, você pode considerar todos aqueles fornecedores que são fornecedores críticos como uma única parte interessada. Por quê? Porque depois, quando a gente for lá para o item 8.4, que é o item de controle de provedores externos, a gente vai fazer uma classificação dos meus fornecedores que têm impacto alto. Quais são esses fornecedores que têm impacto alto? São aqueles que atrapalham o meu negócio. Se eu tiver algum problema com aquele fornecedor, meu serviço, ele para, eu fico sem aquele serviço. O impacto médio é aquilo que tem em relação com o meu negócio, mas eu não paro o meu negócio. E o impacto baixo é aquilo que eu não tenho impacto direto no meu negócio. Por exemplo, um produto de limpeza, material de escritório, são fornecedores de impacto baixo, que aquilo não tem ligação direta com o meu negócio. E daí, nessa parte interessada, esses fornecedores que são altos, têm impacto alto, eu tenho controles específicos para esses fornecedores. Então, uma coisa é eu pensar no fornecedor de uma forma global, que daí sim eu estou falando de parte interessada. E outra coisa que vai ser vista lá no item 8.4, que é o controle de provedores externos, como que eu vou controlar esses meus fornecedores com impacto alto. Muito bem. Bom, uma pergunta aqui, super bacana também, e é uma dúvida que muita gente tem, e nós vamos voltar nesse assunto, que é requisito de saída. Porque há uma confusão entre monitoramento, indicador e requisito de saída. É muito fácil entender, eu vou colocar para ele de novo no ar aqui, para deixar claro esse item, porque a gente quer eliminar ele hoje. Ó, toda atividade, pessoal, gera uma saída. Toda atividade gera uma saída. Um conjunto de atividades gera uma saída. Qual é a proposta em requisitos de saída? É verificar a conformidade desta saída. Dá um exemplo para a gente. Por exemplo, eu acho que o exemplo mais fácil para ilustrar e para que tem em todas as empresas e que todo mundo fica claro, por exemplo, é uma saída de um processo comercial. Então, a principal saída, e a saída que todo mundo quer de um processo comercial, é a venda realizada, né? Então, tem empresas que têm um pedido de venda, tem empresas que têm um contrato, tem empresas que têm uma ordem de produção. Então, cada empresa tem a sua sistemática. Mas que existe um ponto em que eu vou relatar quais são aquilo que foi acordado com o cliente, e esse ponto ele existe. Então, tá bom. Do que foi acordado com o cliente, isso vai para uma outra esfera. Isso normalmente ou vai para a operação, ou vai para a produção, e essa informação ela vai para algum lugar. Só que antes de eu levar essa informação para outro lugar, eu preciso ter certeza que tudo que eu combinei com o meu cliente está nesse pedido ou nesse contrato e que está tudo esclarecido. Então, o que eu falo? Eu preciso identificar quais são os pontos no meu contrato, por exemplo, que eu tenho que verificar se está tudo conforme para eu passar essa informação adiante. Então, por exemplo, aqui no nosso contrato, por exemplo, no nosso caso aqui na Tempo, quando a gente tem uma venda realizada, o contrato precisa estar no sistema, eu preciso ter a venda realizada no sistema e eu tenho que ter aprovação, quando tem alguma situação específica, tem que ter aprovação do diretor comercial. Então, esses são os pontos que o nosso diretor comercial ele verifica, para verificar se realmente estão todas as informações dentro daquele pedido, para essa informação ir certinha para o nosso consultor que vai fazer esse atendimento. Então, se tem alguma dessas informações que não estiverem conformes, tem que voltar para o nosso vendedor. E aí, eu queria acrescentar o porquê que isso existe. É o controle, se aquela saída está ok, se o seu processo não vai falhar dali para frente. Exatamente. Porque se essas saídas estiverem falhando, todo o resto tende a falhar. E porque, normalmente, a saída de um processo é a entrada de outro. Se a minha saída não estiver conforme, vai ser uma reação em cascata, é aquilo que a gente falou. E aonde que vem a mentalidade de risco? Vem justamente isso. Eu não posso simplesmente checar o meu produto não conforme lá na frente. Eu tenho que ter pontos de monitoramento ao longo do processo. E isso é o requisito. E nesse exemplo que a Dani deu aqui, dá tempo, nós temos consequências em cobrança, nós temos consequências em relacionamento e atendimento.
Tem auditoria, que de repente tem auditorias que foram combinadas, Boa. então assim, então isso interfere em todos os outros processos que vêm depois da venda, né? Então, por isso que eu tenho que checar, então tá bom, vendi, o que eu efetivamente preciso conferir para saber se essa venda está conforme e se não vai atrapalhar todo o andamento dos outros processos. Ó, vamos lá, pessoal. Já extrapolamos o horário, vou mostrar para vocês como obter a planilha e o kit de sobrevivência da Esnormin em 2015. Todo mundo sabe que a Templo é uma empresa de consultoria, treinamento, desenvolvimento de pessoas. E nosso foco é sistema de gestão. Tem um produtaço que a gente vai lançar já já, vou deixar vocês curiosos. Toda vez eu falo isso. Toda vez não, comecei a falar isso recentemente. É a segunda vez que eu falo isso ao vivo. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas hoje nós temos lá ISO 9000, 14, 18, PBQPH, SASMAC 22, disponíveis para ajudar vocês através da plataforma de consultoria digital da Templum, que é espetacular. O que a gente oferece gratuitamente para vocês agora? Vou compartilhar aqui. Ó. Então, quem quer a planilha vai seguir esses passos que eu vou mostrar agora. Cadê aqui meu navegador? Aqui. Compartilhando. Você vai lá na Universidade Templum. Tá vendo aqui, ó? templum.com.br/universidade-templum. Legal? Dani pode digitar depois no chat pra gente lá. Eu copio aqui e colo lá no chat. Fica mais fácil. E põe aí no Facebook pra galera se der. templum.com.br/universidade Templum. Aqui tem algumas coisas que a gente vende. Por exemplo, o curso de auditor interno da ISO 9000 em 2015. Esse curso é um espetáculo, pessoal. Esse curso ele foi desenvolvido por nós junto com a QMS. Tem uma auditora líder da QMS, que é uma multinacional, organismo certificador. Então, ela vai, no final do curso, se você tiver mais 70% de aproveitamento, gerar para você um certificado válido, para que você possa fazer auditorias internas aí dentro da sua empresa. E é o primeiro curso do Brasil ministrado simultaneamente por um organismo de certificação e uma empresa de consultoria, que é a TEM. Tenho certeza que vocês vão adorar. Na universidade tem também um outro curso super legal, que a gente vende quase todo dia aqui, na internet está devagar, acho que por conta desse vídeo, que é o curso de migração da ISO 9001. Este curso de transição da ISO 9001 tem todos os elementos de conhecimento e ferramental para você fazer a transição. Só que não é uma consultoria, é um curso. Por isso que ele é baratinho. Tá? E tem outros cursos aqui, ó, um monte de coisa que vocês vão ver. A planilha, basta vir aqui na universidade, clicar em Kit. Vai aparecer um kit de transição gratuito. Clica lá no Saiba Mais. E esse kit tem o quê? Ó? E-book, 2 e-books, todos esses vídeos e esses documentos. Inclusive a planilha. Eu acho que eu não está aparecendo aqui como planilha, mas se você for lá preencher e fizer o download, você vai encontrar a planilha. Tá? Então tem um kit de sobrevivência. A galera adora esse negócio. E eu não posso deixar de recomendar que você compre esses cursos. Se você é um RD que está fazendo isso sozinho, tenho certeza absoluta que você vai conseguir fazer a transição com esse curso. Tá? Se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro. Até hoje todo mundo adorou. O índice de satisfação supera 90%. Tenho certeza absoluta que você vai adorar. Legal? Pessoal, 5 horas e 10 minutos. Infelizmente, mais uma vez, nós não conseguimos responder todas, mas eu acho que a gente respondeu bastante dúvidas de vocês. Agradecemos muito a preferência e é sempre uma satisfação, né, Dani? Sim, com certeza. A gente faz isso aqui por amor à profissão, por amor ao tema e convidamos vocês para o dia 29. No mesmo horário. Mesmo bate-horário, bate-local. Nossos amigos de Portugal e nossos amigos da África, muito obrigado. A gente sempre tem um problema de fuso horário
e queria dizer que hoje, especialmente, esse horário foi pensando em vocês. Porque no último evento, caiu bem na hora do almoço dos nossos colegas de Portugal, e aí é sacanagem também com eles. E hoje a gente pensou num horário que desse tempo de você sair do trabalho, chegar em casa e acompanhar. Em Portugal agora são 8 horas da noite. Então, muito obrigado aos nossos amigos portugueses, aos nossos amigos africanos que nos acompanham aí de longe. Tem uma audiência muito legal em Portugal e na África. Legal? Para encerrar, pessoal, muitos elogios aqui, agradeço bastante. Vou divulgar aqui nesse grupo que tem interesse em 9001, um outro tema que talvez não seja de tanto interesse, mas deve ter colegas de vocês interessados. Nós vamos no dia 4 de abril fazer um evento presencial. Presencial, diferente um pouquinho. Conta um pouquinho do evento aí. Vai ser um evento presencial aqui na Tempo, que a gente vai falar do HACCP até o FSC 22000, que é uma norma específica de segurança de alimentos. Então, a gente vai ter aqui a Aline Torrão, que é uma especialista da APSER nesse tema, foi a nossa auditora aqui, inclusive, uma pessoa super competente. Então, a gente vai explicar como que uma empresa que ela quer sair do HACCP e chegar no FSC, ou uma empresa que não tem nada, mas que quer exportar algum tipo de alimento, ou então que não só que passa uma empresa de alimentos, mas que esteja na cadeia produtiva. Nós temos vários clientes, por exemplo, que são empresas de embalagens, de rótulos de produtos de alimentos. Então, qualquer pessoa que estiver na cadeia de alimentos, na cadeia produtiva de alimentos, que quiser exportar, que quiser participar, ou então não quer exportar, por exemplo, os grandes players do mercado, Walmart, Pão de Açúcar, todos os grandes players exigem essa certificação hoje. Então, se você quiser entender um pouco mais, venha para cá, é um evento presencial, seminário gratuito aqui na Tempo. E a última novidade, nós temos um treinamento de auditor líder, não é isso? Isso. Presencial. Já tem data? Ainda não. Ainda não. Mas vai ter, em maio. Em maio, formação de auditor líder dentro da sede da Tempo, em parceria com a APSER. Exatamente. O organismo de certificação português super competente. Dá um refresh aí só no Facebook para a gente se despedir. E no Facebook também devagarinho aqui. Pessoal, muito obrigado. Pessoal, perguntando aqui se o vídeo está gravado. Sim, e já está lá no Facebook. Eu vou encerrar a transmissão aqui. Eu acho que o Facebook leva um tempinho para processar e deixar o vídeo para consulta. Mas durante esse bate-papo nós falamos aqui para milhares de pessoas já. São mais de 1.000 e poucas pessoas. Está disponível lá no Facebook. E contamos com vocês aí no próximo. Exato. Até dia 29. Até lá, muito obrigado. Tchau, tchau.